Olá, amigos, amigas que nos acompanham aqui pelo canal do YouTube do Centro Espírita Deolindo Alves. Estamos aqui mais uma vez para convidá-los para refletir conosco sobre as verdades do Evangelho segundo o Espiritismo. E a nossa conversa hoje é para você que nesse momento está passando por aflições de ordem material, aflições de ordem moral, se você está sendo perseguido, caluniado, injustiçado, se você está com problemas econômicos, financeiros, se você está passando por aflições de ordem física, com doenças em si mesmo, ou na família, ou em amigos, pessoas próximas, é para você a nossa conversa hoje. Se você está passando por aflições, nós vamos procurar refletir juntos, porque o tema do nosso evangelho de hoje é a justiça das aflições. E ela está inserida no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E ela fala exatamente do trecho dos evangelhos que fala sobre as bem-aventuranças. Então tem um dos trechos que diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esse é um trecho que está em Mateus, capítulo 5º, versículos 4º, 6º e 10º. Então, o Evangelho ele vem refletir hoje sobre esse trecho aqui das bem-aventuranças. Quando Jesus, durante a sua passagem na Terra, ele dizia muitas coisas por parábolas, porque ele dizia que as pessoas não estavam prontas ainda para compreender muitas coisas. E que ele mandaria no momento oportuno o Consolador prometido para revelar essas verdades. Esse é um trecho, as bem-aventuranças, elas são um trecho do Evangelho que realmente precisam de uma luz, porque nós pensamos assim, como assim bem-aventurados os aflitos? Nós que estamos passando, todos com certeza, por algum gênero de aflição e às vezes por vários gêneros ao mesmo tempo, nós nos perguntamos, como assim? Nós não nos sentimos muitas vezes bem-aventurados, nós não nos sentimos recompensados com aflições. Então é muito normal que nós perguntemos, que nós questionemos, como assim bem-aventurado? Então o Evangelho segundo o Espiritismo ele vem exatamente se debruçar sobre essa questão nesse momento. Vamos ao trecho que procura explicar, lançar luz sobre essas bem-aventuranças. As compensações que Jesus promete aos filhos da terra só podem realizar-se na vida futura. Então, em primeiro lugar, já vem essa explicação. Não é nesta vida que nós vamos ter essas compensações. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seriam um engodo. Ou seja, se nós não acreditamos na continuidade da existência, já seria então, não conseguiremos compreender já de cara essas bem-aventuranças. Mas, mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Quem nunca, diante dos sofrimentos, não questionou exatamente a utilidade deles? Disse que é para ver mais mérito, mas então se pergunta, por que uns sofrem mais do que os outros? Porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para outros, sem nada terem feito para justificar essa posição. Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir.
Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite a existência de Deus, em primeiro lugar, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. Aí vem então, as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se, ou seja, o sofrimento pelo qual nós passamos aqui, ele só é compreensível e só é aceitável em primeiro lugar se nós compreendemos e se nós acreditamos na continuidade da nossa existência, em primeiro lugar. Em segundo lugar, se nós acreditamos na existência de Deus, em primeiro lugar, na verdade. E se nós acreditamos que Ele existe, que, sendo Deus, que Ele é justo e bom, nós temos que encontrar nas nossas aflições onde a justiça, que é o nosso tema, a justiça das aflições. Tem um trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo que pode lançar luz sobre isso. A pergunta é a 264. O que orienta o espírito na escolha das provas? A pergunta aqui, ela já pressupõe uma questão importante, que nós, na maioria das vezes, somos nós mesmos que escolhemos as provas pelas quais nós precisamos passar quando no nosso retorno ao plano espiritual. Então, diante de todas as nossas necessidades, nós mesmos é que fazemos essa escolha. Então, a pergunta já parte desse pressuposto. O que nos orienta na escolha das provas? Então, nós, aqui que fala o espírito, O espírito escolhe as que podem servir de expiação segundo a natureza de suas faltas e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Uns podem impor-se uma vida de misérias e provações para tentar suportá-la com coragem. Outros querem experimentar as tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas, pelo abuso e o mau emprego que se lhes pode dar e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. Ou seja, nós é que escolhemos as provas e as expiações pelas quais nós passamos, ou seja, nós é que escolhemos as aflições pelas quais nós iremos passar, com o intuito de reparar as nossas faltas. Nós sabemos que acreditamos que existe uma lei inexorável da qual nós não podemos fugir, que é a lei de causa e efeito. Nós não conseguimos, nós não podemos nunca fugir dessa lei. Então, todo bem que praticamos para nós retorna. Todo mal que fizemos para alguém, em algum momento da nossa existência, dessa existência ou de outra existência, se não for possível nesta, deverá ser reparada. E aí é que entra, então, a nossa escolha, quando nós vamos retornar a essa existência. Temos as nossas inúmeras, imensas imperfeições. Então, quando vamos fazer o nosso plano reencarnatório, nós observamos, então, e nós fazemos as escolhas pelas nossas aflições, estas pelas quais nós estamos passando exatamente neste momento. Parece difícil de acreditar, não é? Mas sim, em grande parte, em grande medida,
fomos nós que escolhemos passar por essas aflições. O Leon Denis, que é um filósofo francês, ele amplia essa reflexão no seguinte sentido. Quando nós falamos que nós respondemos por nossos atos e seus efeitos. Então ele diz assim: cada um desses atos executa a sua evolução e volta com os seus efeitos, bons ou maus, para a fonte que os produziu, nós. O mal, do mesmo modo que o bem, torna ao seu ponto de partida. Então, ele continua, quando vamos fazer o nosso plano reencarnatório, ou melhor, quando nós praticamos atos bons ou maus, ou no caso maus. O orgulhoso prepara para si um futuro de humilhações. O egoísta cria a indiferença. Duras provações aguardam os materialistas com a privação, muitas vezes, da ausência do básico. A verdade é, meus amigos, que nós não somos vítimas, como na maioria das vezes nós nos colocamos. E muitas vezes nós questionamos a justiça de Deus. Deus não está sendo justo comigo, me fazendo passar por essa provação, por essa expiação, por tantas aflições. Então, precisamos acreditar que Deus é infinitamente bom e justo e que as aflições pelas quais nós estamos passando nesse momento, elas são simplesmente o efeito das causas que nós mesmos produzimos. Às vezes não nessa existência, por isso que às vezes fica difícil de compreender. Poxa, mas eu sou uma pessoa boa, eu procuro fazer o bem e eu estou passando por uma aflição imensa. Então precisamos compreender que muitas vezes a causa desta aflição pela qual nós estamos passando não está nessa existência, mas está em existências anteriores, que nós muitas vezes pedimos esta aflição pela qual nós estamos passando, para que nós possamos nos redimir, para que nós possamos equalizar a nossa vida e poder seguir em frente, e poder evoluir, e poder dar os passos que nós precisamos. Precisamos nos lembrar também que as provações são pessoais e intransferíveis. Ninguém, por mais que nos ame, pode passar por nós. Ninguém. E nem nós, muitas vezes, podemos passar pelo outro. Muitas vezes na vida da gente nós vemos uma pessoa que nós amamos muito passando por uma dificuldade, por uma aflição muito grande. Às vezes nossos filhos, nossos pais, e por mais que nós procuremos ajudar, né? Como Simeão fez, que ajudou Jesus a carregar a sua cruz. Nós podemos ajudar a carregar a cruz, mas nós não podemos carregar pelo outro, exatamente porque as nossas provações são pessoais e são intransferíveis. Então, meu amigo, minha amiga, você que está nesse momento passando por aflições terríveis, de qualquer gênero, de qualquer ordem, tenha fé, acredite que na justiça dessas aflições. Acredite que elas são efeito de causas que nós mesmos demos, se não nessa existência, em existências anteriores. Acredite que essas aflições foram escolhas nossas mesmo, quando da elaboração do nosso plano reencarnatório. E acreditem que se nós conseguirmos passar por elas e passar
em pé e passar firmes e passar amparados na fé e na fé em Deus e na justiça e acreditando que Ele é justo e que Ele é bom e que Ele é nosso Pai amoroso e não quer impor a nós sofrimentos. Nós mesmos é que estamos nos impondo um sofrimento e uma aflição para o nosso bem e para a nossa evolução e para o nosso adiantamento espiritual. Acreditemos, amigos, acreditemos e passemos de cabeça erguida e com fé em Deus. E quando isso acontecer e quando nós tivermos aprendido mais uma lição, essa aflição vai embora e vai acabar. Acreditemos nisso, meus amigos. E isso tudo é o que vai nos manter em pé e firmes. É por isso que nós dizemos que o Espiritismo é o Consolador prometido. Ele vem para nos consolar, para nos dar a esperança, a força que nós precisamos para poder suportar as aflições. Muito obrigada e até a próxima.